A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso do 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para que seguirdes outros deuses que não conhecestes. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo pela Rádio Regional, ou você que nessa oportunidade ouve pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Aqui nós temos uma palavra do Senhor que é direcionada ao povo judeu quando eles estavam no deserto, quando eles estavam lá na região do Oriente Médio, no caminho, na trajetória de quem havia saído da libertação do cativeiro egípcio e estavam prestes a entrar na terra prometida por Deus. Eles estavam muito próximos ao Jordão. A passagem do Jordão para a outra margem do rio representava o cumprimento da palavra do Senhor, dizendo, confirmando aquilo que Deus havia estabelecido, que eles seriam levados, que eles seriam colocados numa terra que mana leite e mel. Então eles estavam muito próximos de colocar a planta dos pés na terra prometida por Deus. E Deus, dentro desse contexto, dentro dessa condição, ele vai ordenar, ele vai passar, ele vai dar as diretrizes a esse povo, dizendo aquilo que é certo e o que não é certo. E aí no versículo que nós lemos, ele vai deixar muito claro: eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Bênção é tudo aquilo que vai nos trazer o conforto, que vai nos trazer uma condição de paz interior, de satisfação com a nossa vida, com aquilo que fazemos, procedemos e aquilo com as quais pessoas vivemos. Maldição, por sua vez, é a não satisfação, é a derrota, é a perda, os infortúnios, tudo aquilo que nos traz a tristeza, a dor, tudo aquilo que nos traz um aperto dentro daquilo que nós somos. E Deus coloca isso para esse povo de maneira que eles possam entender que a vida é um caminho, é um currículo a ser seguido, e que o que vai determinar se nós vamos viver debaixo de bênção ou se nós vamos viver debaixo de maldição são as escolhas as quais nós fazemos. O que vai determinar a nossa condição de vida são as escolhas, são as opções as quais nós permitimos que possam fazer parte da nossa vida. Quando nós olhamos para essa palavra aqui, Deus está dizendo assim: vocês querem ser abençoados? Vocês querem viver debaixo da minha bênção? Então vocês têm que obedecer os ensinamentos, o caminho que eu vou ensinar a vocês, aquilo que vai trazer bênção para as vossas vidas. Porém, se vocês não obedecer, se vocês não olhar para aquilo que eu estou dizendo, se vocês agir de maneira contrária àquilo que eu estou estabelecendo, eis que vocês virão a maldição sobre as coisas que vocês fazem. Então perceba bem, quando nós dizemos que alguém está vivendo debaixo da bênção, não significa que essas pessoas abençoadas, elas estão imunes aos problemas dessa vida. Vamos perceber que quando olhamos para o Novo Testamento e observamos a figura, de Jesus e dos outros apóstolos, aqueles que deram continuidade, aqueles que levaram o Evangelho a toda a criatura, como diz a palavra de Deus, eles viviam debaixo da bênção, mas eles não estavam livres das provações. O próprio Jesus era um ser iluminado, abençoado, era o Filho de Deus e foi morto.
Paulo era um missionário valioso que levou a palavra a todos os confins da terra, para todas as regiões conhecidas do Oriente Médio até a Europa, anunciando a palavra de Deus, executando sinais de maravilha. Mas foi um homem que foi perseguido, foi um homem que foi encarcerado, foi um homem que foi chicoteado por anunciar a palavra de Deus. E a palavra nos diz que mesmo quando Paulo estava sendo açoitado, quando ele estava preso, ele glorificava, ele exaltava, ele cantava hinos ao Senhor, porque ele estava debaixo da bênção. Estar debaixo da bênção não significa estar imune às provações. Talvez você está me ouvindo e você fica questionando: olha, eu procuro seguir os caminhos de Deus, eu procuro obedecer a palavra de Deus, mas eu tenho passado por grandes provas ao longo da minha vida. E isso faz parte. Nós não estamos distantes da prova. Quando nós somos abençoados, não significa que nós temos um revestimento, que nós temos um anticorpo que não fará com que nós passemos pela prova. Porque é a prova que edifica a nossa fé. E é pelas provas que a nossa fé nos aproxima do nosso Criador, que é Deus Todo-Poderoso. Agora, quando nós resolvemos seguir um outro caminho, que não seja o caminho estabelecido por Deus, e nós contrariamos, viramos as costas para os ensinamentos, nós estamos debaixo de maldição. E estar debaixo de maldição significa passar por provas também, mas na distância em que Deus é inacessível, que é inatingível. As provas fazem parte. E nós precisamos entender que o nosso crescimento não é para as coisas terrenas, não é para a coisa que está acontecendo nessa terra, mas nós vivemos por algo maior que nós não conhecemos. E só conseguimos entender a dimensão dessa promessa quando nós olhamos pelos olhos da fé. É como se nós olhássemos para uma pequena planta. Vamos imaginar alguém que plantou uma pequena semente de milho. Essa semente vai germinar e vai crescer. Esse pé vai gerar espigas. Essas espigas vão produzir grãos. E quando essa espiga for colhida, esses grãos forem separados, significa que eles deixarão de crescer, eles não viverão mais, eles não farão mais parte dessa terra. Porém, o princípio do qual a utilidade desses grãos servirá, dará vida a outras pessoas. Talvez esse milho vai ser moído, talvez esse milho vai ser transformado em alimento que vai permitir as pessoas viverem melhor. Assim também é a nossa vida. Quando nós estamos enraizados, como nós estamos aqui nessa terra, o nosso meio de vida, ele é terreno, mas nós sabemos que a nossa condição terrena, ela tem fim. Mas nós vamos deixar um legado que fará diferença para os outros que muitas vezes nem nos conhecerão. É o que aconteceu com Paulo, um apóstolo valoroso, um missionário grandioso. Paulo morreu, mas suas cartas estão presentes, estão vivas até hoje, exortando, ensinando, abençoando as pessoas. E nós acreditamos que Paulo morreu sim para as coisas desse mundo. Ele desceu a essa terra como homem sepultado, e o seu corpo foi incorporado à própria terra, ao pó, porque ele voltou. Mas a sua obra, o seu espírito voltou a Deus. E assim também é a nossa trajetória. E nós temos que olhar de maneira que a fé seja referência da nossa fé. É isso que faz a diferença. É isso que nos aproxima das bênçãos de Deus. E aqui diz mais ainda: para que nós não tenhamos a maldição sobre as nossas vidas, nós não devemos adorar, prestar cultos a outros deuses, porque só existe um Senhor. Só existe um Senhor, e Deus não divide a sua glória com ninguém. O Senhor é exclusivo, e toda a nossa adoração, todo o nosso reconhecimento deve ser para Ele, porque a palavra de Deus nos diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Que toda a glória, que todo louvor, que toda a majestade seja dado ao nome glorioso do Senhor Jesus. O mesmo Senhor Jesus, que nesse momento que você me ouve, está com as suas mãos do alto e sublime céu, no trono de Deus, estendida para oferecer a bênção para a tua vida.
E é essa mesma bênção que eu desejo para você que está me ouvindo. Que Deus multiplique as bênçãos na sua vida, as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais e tudo aquilo que pode te trazer a paz de espírito, o amor, a fé, a tolerância, tudo aquilo que faz com que o caminho de vitória, que o caminho de bênção seja parte da sua vida. Receba essa palavra, meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus.